Saravá, namastê, axé a todos. Abriu-se uma discussão agora recentemente lá no Supremo Tribunal Federal a respeito do sacrifício de animais em rituais das chamadas religiões afrodescendentes ou afro-brasileiras. Essa discussão, se é ético ou não ético, há os defensores dos animais que no Brasil às vezes são até contraditórios, porque eles são capazes de defender a vida de um animal, mas são incapazes de defender uma criança que é morta no seio da mãe. Tá? Muitos desses defensores de animais são pessoas que defendem a lei do aborto. Tá? Então, portanto, é uma contradição muito grande. Mas também vale ressaltar uma coisa que deve ficar bem claro na cabeça das pessoas. A Umbanda, enquanto religião brasileira, aquela Umbanda deixada por Zélio Fernandinho de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi basicamente orientada a não fazer sacrifício de animais. O Caboclo das Sete Encruzilhadas já naquele período, deixava claro que não era possível fazer mais sacrifícios de animais. Por algum motivo que a gente desconhece, a Umbanda ao longo do tempo voltou a determinadas práticas de sacrifícios cruentos, aquelas que no Antigo Testamento também eram realizadas para o perdão dos pecados dos hebreus, no qual era sacrificado o novilho perfeito para que o sangue fosse aspergido sobre o povo e aí o povo era perdoado. Era o sacrifício do cordeiro, Enfim, lá no Antigo Testamento se vê até inclusive sacrifícios humanos para determinadas entidades. No entanto, com a vinda do Cristo cósmico sobre a Terra, a sua presença planetária, ele estabeleceu um novo pacto. E este novo pacto ele selou ali, no momento em que ele se sacrifica, pela humanidade toda. Então, portanto, os cristãos, a partir de então, não fizeram mais sacrifício de animais. Mas é preciso fazer uma ressalva pequena a respeito disso, porque no Novo Testamento, a celebração chamada eucarística é também um memorial da morte e ressurreição do Cristo. Então, portanto, é preciso entender que lá na missa o vinho e o trigo em forma de hóstia é transformado no corpo e no sangue de Jesus. Veja bem, é uma doutrina chamada transubstanciação. Portanto, se a doutrina da transubstanciação ela é verdadeira, ela realmente acontece, e isso é a fé do povo católico que determina, desculpe eu dizer, se isso acontece, então nós estamos também indiretamente fazendo sacrifícios. Contudo, apesar de não militar no meio dos defensores dos animais, que são sacrificados aos milhares no Brasil para servir de alimento, muitos animais são abatidos no Brasil, bovinos, suínos, frangos e etc. São sacrificados sem o menor constrangimento para servir de comida. Portanto, eu me preocupo se isto é uma questão tão relevante. Por outro lado, também, eu creio que é preciso que os umbandistas de verdade voltem aos fundamentos iniciais da Umbanda. Não é necessário fazer sacrifício de animais para agradar qualquer divindade. Tenho certeza que nenhum orixá, nenhum deva, nenhum avatar, nenhum caboclo, nada que tenha passado para o plano espiritual e esteja numa evolução espiritual profunda, deseje qualquer coisa semelhante a essa. Até porque no próprio Antigo Testamento, Deus vai dizer: eu não quero vossos sacrifícios, eu não quero vossos bois, não quero vossos gados. Então é preciso a gente ter muito cuidado, porque essa é uma espada de dois gumes. Nós precisamos ter cuidado na hora de defender
o sacrifício de animais em rituais, tá? Em rituais para agradar de determinadas divindades, prestemos bem atenção nisso. Se há fundamentos, tá? Teológicos, morais e éticos para essas coisas, e de outro lado também nós temos que ter muito cuidado na hora de condenar o sacrifício de animais, porque parece absurdo, mas tem algumas coisas que estão equivocadas de ambos os lados. É preciso dizer também que muito desses problemas advêm de muitas práticas umbandistas completamente equivocadas. Sacrifício de animais deixados nas ruas, nas encruzilhadas, nos cantos, e que não tem nada a ver com a religião, com uma religião nova, com uma religião que deve praticar caridade. Se a caridade é a lei da Umbanda, a caridade também tem que ser com os animais, viu, querido? Porque você não pode dizer que você ama, tá? São Francisco de foi um grande missionário espiritual que dizia exatamente isto, né? Amava tudo na natureza. Então, se você não ama a natureza, você não ama os animais, que caridade é essa aí? Que é só praticada para os seres humanos? Você não tem caridade quando, de repente, você precisa sacrificar um bode, alguma coisa nesse sentido? Para quê? Né? Aonde está o amor? Onde está a caridade para com toda a natureza? Porque, meus amigos, tudo existe para uma função na Terra, para uma função nesse cosmos. Portanto, eu acredito que as religiões de matriz africana, o candomblé e seus aglomerados, devem defender profundamente lá na lei o sacrifício dos animais. Contanto, essa expansão não deve atingir todas as religiões de Umbanda, não. Porque há religiões, há umbandistas que praticam suas crenças sem o sacrifício de animais. Portanto, não se pode ninguém ir lá e falar em nome dos umbandistas ou em nome da maioria dos umbandistas, porque os umbandistas de verdade, que conhecem a religião de Umbanda, sabem que o sacrifício de animais não era uma coisa pedida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Portanto, tem outras coisas que a gente pode fazer, tá, para agradar as divindades, para agradar os orixás, para agradar os avatares, para agradar seja qualquer entidade for. Tá? Há outras coisas, principalmente viver o amor, viver a caridade, viver a prática da ética, da moral. Isso aí é que vai agradar lá Olorum, Zambi, Javé, ou qualquer nome que você queira dar, Alá, Yamandu, enfim, tá? Portanto, sacrifícios exteriores, práticas exteriores, que às vezes estão ali somente para encapar uma outra vida completamente hipócrita, não adianta nada. Você não vai enganar nenhum orixá, você não vai enganar nenhum caboclo, nenhuma entidade. Você não vai conseguir fazer isso. Portanto, é preciso a gente ter muito cuidado, porque as aparências enganam, tá? E as entidades espirituais da luz, elas olham lá para dentro do nosso coração, tá? Elas olham o nosso caráter. Por isso, mesmo saudando todos que estão defendendo o sacrifício de animais e dizendo, e têm os seus pontos de vista que devem ser respeitados, né? Eu quero dizer que a Umbanda em si, pelo menos a que eu conheço, não é adepta da prática do sacrifício de animais. Tá certo? Um grande saravão, um grande namastê a todos e continuem com a gente, compartilhem os nossos vídeos e quem sabe a gente pode estar aí junto com você, vivenciando uma nova Umbanda. Saravá, axé, namastê.